eu quero apresentar para vocês alguns posicionamentos, algumas atitudes que você e eu também precisamos ter para vencer essa batalha da mente. Você quer vencer essa batalha na mente? Você quer vencer, sim ou não? Ou você quer viver com essa mentalidade fixa, retrógrada, engessada, formatada, essa síndrome do dinossauro, da Gabriela? Ou você quer mudar? Ou você quer renovar sua mente? É possível. Renovação da mente dá para todos nós. Alguns posicionamentos aqui e atitudes para vencer essa batalha. Em primeiro lugar, você precisa liderar sua mente. Sim. O caminho para você vencer a batalha da mente está em você gerenciar seus pensamentos. A mente não pode ser uma terra de ninguém. Sua mente não pode ser uma casa da mãe Joana. Entra todo tipo de pensamento e faz o que quer. Mas espera aí, cadê os filtros? Espera aí, onde é que está a sua autoanálise? Onde é que está a sua consciência? Não, espera aí, isso aqui não faz bem para mim, eu não vou pensar isso, eu vou mudar o foco. Onde é que está a sua autoanálise? Você precisa liderar a sua mente. Veja o que a palavra nos diz em Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras versões ele finaliza assim: nisso pensai, ou seja, direcione os seus pensamentos. Agora é claro que você não vai conseguir liderar a sua mente, porque muito do conteúdo dos seus pensamentos, muito do conteúdo da sua mente está relacionado com as pessoas que você convive, com a playlist que você escuta, com os livros que você lê. Não tem como você direcionar o pensamento, porque para todo lado não tem um pensamento verdadeiro, não tem um pensamento de justiça, de pureza, não tem um pensamento de amabilidade, de boa fama, não tem um pensamento de virtude, é só pensamento destrutivo. Então está na hora de você, quem sabe, mudar um pouco de ambiente, quem sabe a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz: anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Então, você precisa liderar a sua mente. Nós não podemos controlar os eventos, as circunstâncias da nossa vida, mas nós podemos controlar as nossas reações. E muitas pessoas estão vivendo a sua vida mental de pensamento como um barco à deriva, no modo automático, deixando a vida levar. E é preciso a gente identificar esses pensamentos que estão te trazendo prejuízo, estão te trazendo problema, estão te puxando para trás, estão te ancorando na vida. Quebrar essas molduras, quebrar esse engessamento dos pensamentos. E nós devemos selecionar, filtrar o que a gente pensa. E uma mentalidade é o conjunto dos seus pensamentos. E você vai olhar a vida, interpretar a realidade através dessas mentalidades, que são óculos que faz você enxergar a vida. Então esse é o primeiro dos posicionamentos que nós precisamos ter se nós queremos vencer a batalha na mente. Você precisa liderar a sua mente. O segundo posicionamento aqui que você precisa ter é superar as mentiras sobre você mesmo. Sim, nós acreditamos em muitas mentiras. E a mentira que você diz, que é contada por muito tempo, acaba sendo apegada e tomada como uma verdade. Nós acreditamos em muitas mentiras. Evangelho de João, capítulo 8, fala que o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Essa é a ideia do inimigo: implantar mentiras na sua mente, no seu sistema de crenças. Porque a partir do momento que ele implantou uma mentira, esse sistema de crença não vai funcionar direito, essa interpretação da vida vai ficar comprometida. E aí entra então essas infecções mentais: rejeição, baixa autoestima, baixo merecimento, inferioridade.
Então nós precisamos superar as mentiras que contamos, as mentiras sobre nós mesmos. E tem 2 tipos de mentira: aquelas que nos contaram e nós acreditamos, e aquela que nós contamos para nós mesmos e nós acreditamos. Mentiras que nos contaram muitas vezes vêm da nossa família de origem. Infelizmente a pessoa vem às vezes de uma família disfuncional, o pai ou a mãe, essa figura de autoridade que era para dar proteção, segurança, carinho, falhou, e às vezes a pessoa cresceu debaixo desse dilema: olha, você é um burro mesmo, você não serve para nada, não sei para que nasceu, não vai dar em nada, vai ser um fracassado. Mentiras que a pessoa está lançando, mas por causa que é um modelo de autoridade que está lançando essas mentiras, por isso que a gente tem que aprender a ser pai, amém? A gente tem que aprender a ser mãe, por isso que a gente tem que aprender que o nosso sistema familiar é esse útero que vai gerar um indivíduo saudável ou não. A gente tem que aprender a ser pai, a gente tem que aprender a ser mãe e criar um ambiente familiar saudável para lançar esses filhos no seu propósito, na sua missão, na sua medida. Então, é preciso confrontar essas mentiras. Nós precisamos aprender a confrontar essas mentiras que nos contaram a nosso respeito. E é preciso, preste bem atenção nisso que eu vou dizer, é preciso você escolher no que acreditar, no que você tem acreditado acerca de você mesmo, porque nós somos moldados, somos transformados por aquilo que nós aceitamos como verdade. Você aceitou como verdade que você é um fracassado? Você aceitou como verdade que você não tem valor? Você aceitou como verdade que não vale a pena mais viver, que a vida não tem sentido? Cuidado! Você tem que ter cuidado com aquilo que você acredita e aceita como verdade. Existem muitas pessoas adoecidas emocionalmente por causa das mentiras que elas acreditaram. Existem muitas pessoas aprisionadas porque essas mentiras são como uma corrente que acaba aprisionando essas mentiras. Há muito tempo atrás eu estava numa vigília e a pessoa ali, ela estava em luta com essa questão da santidade e ela acreditava que numa mentira de que a santidade é estereótipa, é baseado na aparência, na forma que amarra o cabelo, na forma do comprimento do paletó. Veja, isso não é santidade. Santidade é uma disposição do seu coração e da sua mente de viver a renovação. Mas enfim, esse irmão estava orando e eu vi como a mente dele estava enganada por mentiras. E eu estava ali perto assim orando e eu ouvi a oração dele e ele dizia assim: Senhor, me dá uma cara mais fechada, eu tenho que ser mais santo, Senhor, eu tenho que andar mais em santidade, me dá uma cara mais fechada, eu não posso ficar rindo para todo mundo. E eu ouvindo essa oração, falei: meu Deus, que mentira! Como assim, né? Santidade está associado com uma cara fechada, não adianta, né? Não é por aí. A santidade é uma disposição do coração de andar em obediência à palavra de Deus, de andar em renovação da palavra de Deus. E essas mentiras, elas acabam se tornando em crenças, em estruturas do pensamento, ideias, conceitos. Lembra que eu falei que a batalha de ideias, né? E muito dessas crenças, elas são baseadas em mentiras. Agora, eu vou te contar uma história que vai te ilustrar muito como você acaba acreditando em mentiras da sua vida e como essa mentira acaba funcionando como uma corrente que te prende, que te estaciona na vida. Essa é a história do adestramento do elefante. A gente vê o elefante, aquele animal grande, né, forte, aquele animal com uma força descomunal, e muitas vezes ele fica ali só balançando de um lado para o outro, e a gente não entende. Puxa, esse animal ele nasceu para ser forte, ele nasceu para ter força, ele não nasceu para ficar ali amarrado e só de um lado para o outro, mas nem sempre foi assim. O adestramento do elefante começa com ele filhote. Tem que pegar esse elefantinho, amarrar a perna dele numa corrente e amarrar essa corrente num tronco de uma árvore bem forte. E ele vai passando os seus dias, sua vida, os anos vão se passando. Ele até que tenta sair, ele tenta se debater, mas machuca a perna, mas machuca a corrente, machuca. E chega a um ponto que ele então cede, que ele aceita. E aí a pessoa pode retirar a corrente, que ele não vai sair do lugar, porque a corrente não está mais na perna, a corrente agora está na mente. E
essa ilustração se aplica muito à nossa batalha da mente. Tem muitas pessoas vivendo aprisionados em correntes na sua mente. Você não sai do lugar, não vive o propósito de Deus para você, não vive aquilo que você nasceu para viver, a medida de Deus, a vocação de Deus, sempre aquém, sempre um passo atrás, amarrado nessas correntes mentais. E muitas dessas crenças, muitas dessas correntes estão aprisionando essa pessoa numa fase da vida, estão aprisionando essa pessoa nos seus traumas, nas suas frustrações. Já era para a pessoa estar lá na frente, já era para a pessoa estar numa outra fase da vida dela, mas essas correntes estão literalmente ancorando e aprisionando essa pessoa. Existe um autor que é muito bom, Augusto Cury, ele tem essa frase que ele diz que as piores prisões do mundo não são aquelas de grade de ferro. As piores prisões do mundo são as prisões da mente, que nos limitam, que nos amarram e que faz com que não venhamos caminhar na ideia de Deus para nós. A ideia de Deus para nós é o quê? Vida e vida em abundância. A ideia do inimigo para nós é qual? Morte, destruição, roubar aquilo que Deus nos deu. Existe um filme antigo chamado, o nome em inglês é Inception, com o Leonardo DiCaprio, e o nome em português, se eu não me engano, é A Origem. E esse filme é muito futurista e ele mostra exatamente isso, de descobriram um soro que ligava uma pessoa na outra, e essa pessoa entrava na mente do outro e plantava ali uma ideia. Tipo, a pessoa no outro dia estava para fazer um negócio, era um CEO, um empresário bem sucedido, e no outro dia estava para fazer um negócio, o cara entrou dentro da mente dele e disse: você não vai conseguir fazer, vai dar errado. E essa ideia trouxe medo, trouxe insegurança, e ele não fez o negócio. É isso que Satanás faz com a sua mente. Ele planta uma ideia, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não é bom o bastante, não é para você, você não merece. E a ideia de Deus para nós é que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundante. E vida em abundância. Então, o último posicionamento aqui, a última atitude para a gente vencer a batalha da mente, é mudar a sua autoimagem. Sim, mudar a sua autoimagem. Como você quer ter vitória na vida, avançar, crescer, se você odeia o que você vê no espelho? Como você quer crescer, avançar, adentrar nas conquistas de Deus para a sua vida, se você nem se olha no espelho? Então, a autoimagem é algo muito importante e faz uma diferença muito grande onde você vai chegar e o que você vai alcançar. E uma das referências aqui da palavra de Deus, que nos mostra a importância de como nós nos vemos, é o relato dos espias ali enviados por Moisés à terra de Canaã. Deixa eu te dar um breve resumo. Preste muita atenção aqui. Moisés, então, é convocado por Deus para voltar ao Egito e liberar o povo de Israel da escravidão. Ele sai do Egito, ali já debaixo de mão forte, de sobrenatural de Deus, mão forte, poderosa de Deus, atravessa o deserto, da mesma forma, com mão forte, sobrenatural, poderosa de Deus, e chega até Canaã, o lugar da promessa. E ele envia ali 12 espias, eram os 12 líderes da tribo de Israel. Eles espiam, eles observam a terra por 40 dias e voltam e traz esse relato: a terra é boa, mana, leite e mel, a promessa é real, ela existe, é tudo aquilo que Deus falou, mas nós não vamos conseguir. Lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, não é para nós, não vai dar certo. E 10 desses espias, então, deixaram o modelo mental deles transparecer. E veja, acompanhe comigo aqui, eles confessaram publicamente, Números capítulo 13, verso 31, não poderemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Agora, veja que contradição, um povo da promessa, que viu o poder e o sobrenatural de Deus, chega diante dos desafios da vida, eles simplesmente se sabotam, porque quando você não se posiciona na batalha da sua mente, quando você chegar na terra prometida que Deus tem para você, e Ele tem uma terra prometida para cada um de nós, se você não chegar lá vencendo em primeiro lugar na sua mente, você vai se auto-sabotar. Está aqui o conceito de auto-sabotagem, não é o inimigo, não é a prova, não é o gigante, não é a luta, é você mesmo que puxa seu tapete.
é você mesmo. Então eles confessaram publicamente: não poderemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. E concluíram então com uma declaração que nos ajuda aqui a entender a origem de todo o problema. Números 13, 33. Acompanhe comigo essa leitura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Uma mentalidade de gafanhoto. Quando eles se deparam com o desafio, com a luta da vida deles, a forma como eles se viram fez toda a diferença. Eles tinham uma mentalidade de gafanhoto, eles tinham uma autoimagem totalmente distorcida. Quando eles se depararam com a promessa que era real, mas na terra de Canaã existia resistências, existia lá alguns povos inimigos de Deus, e eles precisavam conquistar. Mas a questão aqui é que eles nem chegaram a tentar. Nem chegar, se bem que 2 deles, Josué e Caleb, andaram dando uns gritos lá: vamos tentar pelo menos, Deus nos deu a promessa, mas não quiseram ouvir. E eles nem chegaram a tentar. Vamos lá então ver o que dá, já que nós estamos aqui, vamos pelo menos tentar. Não vamos conseguir, não é para nós. E isso traz uma reação em Deus, é muito séria. E Deus ali no capítulo 14, de Números 14, Deus dá uma direção: olha, não vai entrar ninguém. Na terra prometida não vai entrar ninguém. Para cada dia que vocês ficaram espiando a terra, vai ser 1 ano no deserto. Esse povo viveu 40 anos no deserto, andando em círculo. O povo que estava no limiar da terra prometida, que mana leite e mel. O povo que estava no limiar da terra da promessa, a vontade, a medida, o plano de Deus em funcionamento ali, volta para trás. Isso é muito parecido com a minha e com a sua trajetória. Quantas vezes nós estamos diante da terra prometida para a nossa vida? Quantas vezes estamos diante do que Deus quer nos levar a conquistar, mas a gente esquece da promessa, a gente esquece de renovar a nossa mente, e a realidade acaba capturando a nossa atenção mais do que a promessa de Deus, e a gente cede. Então veja, a maneira como nós nos vemos é determinante para vivermos essa renovação da nossa mente e para vivermos e cumprirmos os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente entende aqui biblicamente o poder da autoimagem. Eles se viram como gafanhotos. A terra prometida não é lugar de gafanhoto, o lugar de gafanhoto é no deserto. A terra prometida é lugar daquelas pessoas que fazem da promessa de Deus o centro da vida delas, e não a realidade contrária. Então, sempre entre você e a sua terra prometida, é possível que tenha alguns gigantes, é possível que tenha algumas resistências, mas nem por isso desista, nem por isso volte atrás, nem por isso desanime. Você precisa renovar sua mente, você precisa vencer essa batalha da sua mente. Quantas vezes, se você for sincero, quantas vezes você deixou de conquistar as coisas, quantas vezes você deixou de avançar em direção ao que Deus tinha para você, sabe por quê? Porque você simplesmente desistiu. Simplesmente desistiu. No primeiro sinal de resistência, voltou para trás. No primeiro sinal de dificuldade, voltou para trás. E a renovação da mente nos faz avançar com perseverança, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha até gigante, porque Deus é fiel, Ele jamais vai colocar sobre a sua vida uma prova, uma luta, uma situação contrária que você não seja capaz de suportar. Deus é fiel, sim ou não? Deus é fiel? Sabe, essa prova, essa luta, essa situação contrária que você está enfrentando, é na medida certa, nem mais, nem menos. Deus conhece a sua estrutura. Você só precisa vencer na sua mente. Você só precisa vencer a batalha da mente. A maneira como nós nos vemos determina o que somos. Nós não vamos vencer a batalha na mente se a minha autoimagem está totalmente distorcida, corrompida pela inferioridade, baixa autoestima, baixo merecimento, não me sinto digno. Tem pessoas que você vai fazer um elogio para elas, elas se constrangem toda, fica até vermelha.
Eu falei alguma coisa errada? Não, é porque eu não posso receber esse elogio. Mas por quê? O seu trabalho foi bem feito. Você fez um trabalho ótimo. Você merece ser elogiado. Merece. A pessoa tem um baixo merecimento. Então nós precisamos vencer essa batalha da mente. E eu concluo aqui que os seus limites não estão do lado de fora, mas do lado de dentro. É o que você pensa que te faz livre ou prisioneiro. Para onde os seus pensamentos estão te conduzindo? Você tem conseguido ter uma autoimagem equilibrada? E porque humildade não é você se inferiorizar. E humildade não é você se descredibilizar. Humildade é você saber exatamente quem você é. Nem mais, nem menos. Humildade. Nem mais, nem menos. Então é o que pensamos, que nos faz livres ou prisioneiros. Eu quero concluir aqui. Diante dos desafios da nossa vida, o que acontece dentro de você tem mais importância do que acontece fora. Às vezes não são os gigantes do lado de fora que têm te derrotado, é a sua mentalidade. Você está sendo derrotado na sua mentalidade, não são os problemas, não são as situações difíceis, não são as pessoas, mas é a sua mentalidade, é os seus pensamentos. Você não tem tido vitória na batalha da sua mente, é a sua leitura, a sua interpretação dos acontecimentos da vida, é que vai fazer a diferença. Existem pessoas, só para finalizar aqui, existem muitas pessoas que diante da mesma dificuldade, exemplo, enfrentando o luto, a morte de alguém querido, essa pessoa sofre, entristece, mas ela elabora essa perda, ela vive esse luto e segue a sua vida, ressignificando agora a sua história, sem a pessoa querida que não está mais presente. Por um outro lado, uma mesma pessoa que enfrentou a mesma dificuldade, ela acaba caindo numa desistência, numa depressão, não quer levantar, não quer seguir a vida, não quer ressignificar. É a forma que você interpreta os eventos da sua vida que vai fazer toda a diferença. Onde você vai chegar ou onde você vai, ou o que você vai alcançar. Existem muitas pessoas bloqueadas por causa da sua mentalidade. A ideia de Deus para nós é que a gente ande e venha viver uma vida em abundância. A ideia do inimigo para nós é roubar, é matar, é destruir. E você precisa se posicionar nessa batalha. E você precisa se posicionar nessa batalha liderando sua mente. Precisa superar as mentiras que te contaram. E precisa mudar a sua autoimagem. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos ter um tempo de oração. E eu quero que você fique sensível ao Espírito Santo de Deus, porque sempre quando a gente ministra uma palavra é como uma semente que é lançada. Só que a semente que é lançada por si só, ela não pode crescer, não pode brotar, não pode dar frutos, porque ela precisa ser acolhida num lugar próprio, que é o solo do seu coração. E esse lugar, ele precisa acomodar essa semente, ele precisa receber essa semente. Eu quero que você se esforce para receber essa semente hoje, de mudança, de transformação, de metanoia, de renovação da sua mente, onde você vai aprender a vencer as batalhas na sua mente, e você vai se livrar dessas correntes que têm te prendido, e você tem ficado cansado, você tem ficado esgotado, essas correntes, existem alguns pensamentos que têm drenado as suas forças, existem alguns pensamentos que estão acelerando a sua mente, não consegue dormir direito. Muitas vezes quando dorme, acorda de madrugada aceso e não dorme mais. O que está acontecendo com a sua mente? O que está acontecendo com a sua mente é que você precisa buscar uma renovação, você precisa buscar uma metanoia, você precisa se posicionar na sua mente e quebrar essas fortalezas da mente que insiste em fazer você acreditar na ideia do inimigo para você, de que você não tem valor, de que você não vai dar conta, que você não merece, que você é um fracasso mesmo. São mentiras que precisam ser quebradas aqui essa manhã. Eu quero que você fique sensível à voz do Espírito Santo, porque essa palavra é tão libertadora. Essa palavra, ela tem uma importância muito grande para o seu destino, onde vamos chegar, o que vamos alcançar. O nosso destino, ele começa dentro de você, ele começa no seu coração.
E eu quero te desafiar aqui essa manhã, você que precisa quebrar algumas correntes na sua mente, você que precisa dessa renovação da mente, você que precisa viver essa metanoia, eu quero te desafiar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Quem sabe ao sair do seu lugar você já vai romper com algumas correntes. Quem sabe ao sair do seu lugar você já vai romper com essas correntes que têm te aprisionado. Saia do seu lugar, venha buscar uma renovação e diga: Senhor, eu não posso mais ser escravo dos meus pensamentos. Eu preciso governar os meus pensamentos. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso, Senhor, da Tua graça, do Teu poder. Eu preciso, Senhor, vencer a batalha na minha mente. Eu preciso destruir essas fortalezas, destruir esses sofismas. Apresente ao Senhor as mentiras que você tem acreditado. Apresente ao Senhor quais são as mentiras que você tem acreditado uma vida inteira. E comece a duvidar dessas mentiras. Não, isso não é verdade. Eu não vou acreditar nessas mentiras para a minha vida. Eu vou quebrar essa fortaleza, por mais que ela seja bem fortificada, porque sobre o poder de Deus ela é quebrada. E essa autoimagem tão distorcida, por que você se vê tão assim a quem você é? Por que esse sentimento de fracasso? Por que esse sentimento de não merecer? Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. A ideia de Deus para você é que você venha viver uma vida abundante. Deus, muito obrigado. Obrigado por essas pessoas que estão aqui buscando algo novo do Senhor. E eu oro que haja um bálsamo. Eu oro que haja, Senhor, um mover do Senhor, de cura, de restauração essa manhã. Vem com o Teu poder, nos ajudando a quebrar toda a fortaleza da mente. Vem com poder, nos ajudando a quebrar toda a corrente que tem nos amarrado, prendido. A partir de hoje, nós vamos viver a ideia de Deus para a nossa vida, e não a ideia do diabo, que é matar, que é roubar, que é destruir. A partir de hoje foi descoberto as armadilhas do inimigo, que são essas mentiras que ele tem plantado na sua mente. E você precisa reagir, se levantar, se posicionar e vencer a batalha na sua mente. Há recursos espirituais para isso. Há armas poderosas em Deus. Há armas poderosas. A nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está destruindo algumas fortalezas na mente aqui essa manhã. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está quebrando algumas correntes que limitam, que aprisionam, que impede você viver uma novidade de vida, de andar em santidade. Hoje vai haver uma liberação aqui, para você andar em novidade de vida, para você andar com um estilo de vida realmente que condiz com o que Jesus fala e Jesus é. Sim, nós oramos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos, Senhor, pedindo a Tua graça, pedindo o Teu poder, e que o Senhor nos ajude, Papai, a podermos vencer a batalha da nossa mente. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda ao Senhor então. Dê uma salva de palmas a Ele. Vá em paz, Deus te abençoe, obrigado. Tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus.